Vamos juntos, aqueles que puderem. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Vamos orar. Senhor, fala conosco nesta manhã, como já tens falado. Tem misericórdia de nós, somos carentes da Tua graça. Apesar de mim, ó Deus, ajuda-me a ser fiel às Escrituras e ajuda-me a transmitir com simplicidade e clareza a mensagem da Tua palavra nesta manhã. Ilumina as nossas mentes e corações para receber a mensagem da Tua palavra e ajuda-nos, ó Deus, pelo Teu poder do Teu Espírito, a viver aquilo que temos aprendido contigo, porque é em nome de Jesus que oramos. Amém. O título da mensagem é A Paciência de Deus. Refletindo sobre a pregação, a próxima vez que eu for colocar o título, eu colocarei A Paciência de Deus e a Nossa Impaciência. Esse texto de Provérbios, do livro de Provérbios, aliás, antes de falar dele especificamente, eu gostaria de só falar rapidamente acerca do livro de Provérbios. É um provérbio que está no livro de Provérbios. Este livro, ele é reconhecido como livro que expressa uma literatura de sabedoria. Literatura de sabedoria no Antigo Testamento. Além do livro de Provérbios, os livros de Jó e de Eclesiastes também são considerados como literatura, uma modalidade de literatura que é denominada literatura de sabedoria. O livro de Provérbios, ele não menciona aspectos históricos, religiosos e culturais de Israel. Por isso, é mais fácil de nós interpretarmos um texto em Provérbios no sentido de que nós não precisamos nos preocupar com o contexto histórico daquela passagem. Os provérbios são ditados, são ensinamentos. Quando você pensa num ditado popular, você não se preocupa com o contexto em que ele foi escrito. Água mole em pedra dura. Exatamente. Você precisa se preocupar com o contexto em que ele foi escrito? Não interessa. O que interessa é que esse ditado nos ajuda a entender que é necessário ser persistente nas dificuldades. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, Provérbios tem esse mecanismo de interpretação. Mas algo interessante que nós devemos considerar acerca do livro de Provérbios é que ele os autores observam a experiência humana visando identificar, obter a sabedoria dentro daquela vivência. O importante é que sejamos sábios. E o que é ser sábio? Ser sábio envolve 3 coisas. É nós usarmos as palavras certas, no momento certo, do modo certo. Você falar a coisa certa do modo certo, no tempo certo. Às vezes, você substitui o falar pelo silêncio. Às vezes é necessário, para sermos sábios, em determinados contextos, ficarmos em silêncio. Ficarmos em silêncio da maneira correta, com a expressão correta, naquele momento, né? Eu me recordo que as minhas filhas, e até a minha esposa,
elas brigavam comigo quando elas vinham falar de um assunto sério e eu dava risada. Você está rindo, papai? E eu às vezes não conseguia conter. Você não nos leva a sério. Não é? Com o tempo eu descobri que eu dava risada porque eu ficava nervoso demais diante daquela situação. E ao invés de chorar, né, eu devia chorar, mas eu dava risada para tentar driblar o meu nervosismo. Não é? Eu creio que eu já venci esse período, né, Kelsey? Faz tempo que eu não ajo dessa maneira. Não é? Mas não era sábio. Num assunto sério, dar risada não é bom. Não é? Então, ser sábio é olhar a experiência humana procurando obter a sabedoria. E essa sabedoria, ela tem um pressuposto no livro de Provérbios. Qual é o pressuposto? O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, o pressuposto da sabedoria em Provérbios é o temor de Deus. Eu tenho medo de Deus, Deus vai me castigar. Não! Temor de Deus é você considerar Deus na sua vida, reconhecê-lo, adorá-lo por aquilo que Ele é. E antes de fazer qualquer coisa, clamar por Ele. E depois de fazer e conquistar, reconhecer que veio das mãos dEle. É o temor de Deus, que é o princípio de toda a sabedoria. Nesse provérbio especificamente, é um provérbio que eu sempre achei muito interessante. Pela primeira vez eu resolvi pregar em cima dele. Mas ele fala algo impressionante. Ele diz: melhor é o longânimo do que o herói de guerra. O que domina o seu espírito, longânimo, entenda, paciente. Melhor é o paciente do que o herói. O que domina o seu espírito do que o que toma ou domina uma cidade. Como você gostaria de ser identificado, identificada? Como? Você gostaria de ser identificado ou identificada como uma pessoa paciente ou como um herói? Uma heroína? Você gostaria de ser identificado como alguém que domina o seu espírito, que se controla, ou que domina a cidade, tem poder sobre a vida das pessoas? Como você gostaria de ser identificado? O texto, ele faz uma opção clara aqui. Ele coloca que é muito melhor. Ele diz que ele afirma, na realidade, a supremacia da paciência sobre o poder. A supremacia da paciência e do autocontrole sobre você ter autoridade e poder. Isso diverge, né, do senso comum. O senso comum, ele exalta o herói de guerra. O senso comum exalta aquele que toma a cidade. Mas a palavra de Deus, ela apresenta a supremacia da paciência. Porque a referência da palavra de Deus é o próprio Deus, é o Senhor. E nós lemos aqui em Romanos, capítulo 15, verso 5, é dito lá no verso 5, o Deus da paciência. Eu achei muito interessante essa expressão, pastor, o Deus da paciência, o Deus da paciência e da consolação. Mas focando aqui no assunto da paciência, como a expressão, ela aparece lá em Romanos capítulo 15, verso 5, o texto que lemos durante a liturgia. O Deus da paciência, Deus, ele é definido pela paciência. A paciência define Deus. Imaginem que aqui na igreja houvesse 2 pessoas com o nome de Ismael. Aí
o pastor liga para Lúcia e diz assim: Lúcia, chama o Ismael para pregar na igreja de tal. Daí seria fácil, né? Mas faz de conta que o outro Ismael também fosse pastor, vai. Aí a Lúcia pergunta: mas qual Ismael? Né? Qual Ismael que eu devo chamar? Aí o pastor: o Ismael da Kelsey. Então, o Ismael da Kelsey define quem é o Ismael. É o Ismael da Kelsey, está me definindo. Então, quando o texto diz Deus dá paciência, essa expressão demonstra que na definição de Deus está a paciência. A paciência define o próprio ser de Deus, porque Ele é o Deus de toda paciência. Se Deus é paciente, nós que somos seus filhos, devemos também ser identificados como pessoas pacientes. Bom, antes de prosseguirmos, né, uma definição para paciência. O que seria paciência? A capacidade de se autocontrolar, a capacidade de suportar situações desagradáveis sem perder a confiança. Paciente, sem desistir, paciente. Mas para mim a melhor definição é a definição bíblica. Porque a definição bíblica, ela apresenta a paciência como um fruto do Espírito. E eu já disse para vocês, quando a gente pensar em fruto do Espírito Santo, pense no fruto do Espírito Santo como um cacho de uvas, e cada virtude do fruto do Espírito Santo como a própria uva. Então, o fruto do Espírito Santo tem lá 9 virtudes: amor, alegria, paz, paciência, generosidade, bondade, domínio próprio, mansidão, fidelidade. Então, a gente deve pensar no fruto do Espírito como algo que faz parte de um único elemento. Por quê? Porque quando a gente cresce em um dos elementos, em uma das virtudes desse fruto, nós crescemos nas demais também. Então, quando a Bíblia fala que a paciência está dentro do fruto do Espírito, significa que quando nós demonstramos paciência, nós também demonstramos amor, alegria, bondade, generosidade, fidelidade e assim por diante. Então essa é a definição de paciência. A definição de paciência dentro da Bíblia, ela é muito ampla, porque envolve, quando você revela a paciência, você revela amor também, você revela a paz também, a alegria e assim por diante. Mas vamos refletir sobre esse tema da paciência, mirando a nossa referência, que é o próprio Deus da paciência. Vamos pensar um pouco na paciência de Deus. Tem um teólogo, eminente teólogo do século passado, holandês, chamado Louis Berkhoff. Louis Berkhoff, falando sobre a paciência de Deus, ele disse o seguinte: na sua paciência, Deus suporta o obstinado, entenda, rebelde, duro de coração, apesar da sua persistente desobediência. Na sua paciência, Deus suporta o obstinado, o duro de coração, apesar dele não desistir de ser desobediente, apesar dele ser contumaz na desobediência. Quem é esse obstinado? Ou quem são esses obstinados, esses rebeldes? Que Louis Berkhoff menciona nessa expressão. Somos nós. Nós somos obstinados. Nós somos rebeldes. Nós somos duros de coração. Nós somos pecadores. E Deus é paciente conosco. Deus, ele tem poder sobre si mesmo, ele controla seus sentimentos e adia a manifestação da justiça dele sobre nós. Por quê? Porque
Porque Ele nos dá a oportunidade para nos arrependermos. Ele nos dá a oportunidade para nós mudarmos de vida. Deus é paciente. A Bíblia diz que Deus enviou os seus servos, os profetas, desde antemanhã. Lá no Antigo Testamento, essa expressão aparece algumas vezes. Deus enviou os profetas desde antemanhã. O que é antemanhã? Antes do sol nascer. Para que eles anunciassem a palavra de Deus às pessoas e as pessoas se arrependessem dos seus pecados. Por quê? Porque Ele é paciente. Você sabia que antes de destruir o mundo pelo dilúvio, através de Noé, ele era um pregador do arrependimento de Deus, convidando as pessoas a se arrependerem dos seus pecados, para que o mundo não fosse destruído. Sabe por quanto tempo Deus esperou, enquanto a arca estava sendo construída, até que o dilúvio veio? Quem sabe? Alguém sabe? Foram 120 anos. 120 anos. Deus é paciente. Em Romanos capítulo 1, 24 e seguintes, Paulo diz que os homens passaram a adorar a criatura ao invés do Criador. Imagine Deus olhando isso. Eu criei todas as coisas. Eu sustento todas as coisas. E o homem, de uma maneira obstinada, ao invés de adorar a Deus, ele adora a criatura, adora o animal, adora o ser humano, no lugar de Deus. O que Deus fez? E manifestou ira contra essas pessoas? Não. O texto diz que Deus entregou estas pessoas a si mesmas, às suas próprias paixões, aos seus desejos. Vocês querem isso? Tudo bem, eu vou tolerar, façam o que vocês querem. Saibam disso, a pior coisa que pode acontecer conosco é Deus nos entregar aos nossos desejos. Permitir que nós efetivemos na nossa vida os nossos desejos, porque nós temos muitos desejos que são destrutivos. Eu louvo o Senhor, porque Ele interfere na minha vida, na nossa vida, e impede de efetivarmos coisas que vão nos prejudicar. Mas Deus, Ele é paciente, Ele fala, vocês querem isso, vocês querem adorar a criatura, vocês querem viver dessa maneira? Ok, então vivam. Como que dizendo assim, olha, vocês vão experimentar as consequências disso. Mas eu espero que, pelo menos, ao experimentar as consequências disso, vocês se arrependam. Muitos não se arrependem. Muitos se revoltam ainda mais contra Deus. É importante nós lembrarmos que a paciência de Deus pode levar os homens a pensarem que Ele não se importa com a injustiça, com a perversidade. Não é fato, Ele se importa. Mas é que Ele retarda o seu julgamento, o estabelecimento do seu reino de justiça, porque Ele é paciente. Ele é paciente. A paciência divina nos faz considerar a nossa impaciência. Esse é o ponto. Não raro nós somos impacientes. Nós somos impacientes na fila do banco, nós somos impacientes no trânsito, nós somos impacientes no sermão do pastor, né? Pastor, esse homem não para de falar, acaba logo. Calma, já vai terminar. Nós somos impacientes, né? Saul não aguentou esperar o profeta Samuel para oferecer sacrifícios, e ele próprio fala, está demorando demais esse negócio, está demorando, o homem não chega, eu tenho uma guerra para fazer, os filisteus estão lá, perfilados, e o meu exército ainda não está perfilado, eu preciso ir lá.
Esse homem não chega para oferecer sacrifício e adoração a Deus. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer isso. E fez, ele próprio, no lugar de Samuel. Quando Samuel chegou, falou: que loucura é essa que você fez? Você não é sacerdote. Que impaciência, por causa da sua impaciência, Deus te rejeitou o seu trono. Que você permaneça no trono. Por detrás dessa atitude de impaciência de Saul, existe uma mensagem muito clara. Quando nós revelamos impaciência, nós estamos dizendo: olha, eu e os meus recursos são suficientes. O que Saul estava querendo? Eu tenho que ir lá, eu tenho uma guerra para fazer. Meu exército e o meu poder é suficiente para derrotar os filisteus. Quando na realidade, antes de nós enfrentarmos, irmos para uma batalha, qualquer que ela seja, qualquer desafio da nossa vida, nós temos que pedir a Deus que vá à nossa frente. E Saul estava desprezando essa realidade. Esaú, não confunda pelo nome, né? Eu falei de Saul, agora Esaú, irmão de Jacó, ele desprezou o seu direito de primogenitura, algo tão importante na cultura hebreia. Ele que herdaria os bens da família e cuidaria da família, ele desprezou o seu direito de primogenitura mais de uma vez, e numa vez foi por um prato de lentilhas, porque ele tinha fome. Ele não teve paciência para fazer a sua própria comida ou pedir para alguém que fizesse para ele. Jacó estava lá com o prato de lentilhas, e ele quis o prato de lentilhas porque estava com fome. E ele falou: olha, eu te dou o meu direito de primogenitura em troca desse prato. Quando Jacó enganou seu irmão perante o pai, Isaac, né? O Esaú ficou bravo com o pai. Mas como é que o senhor deu o direito de primogenitura para o seu filho que não é o mais velho? Ele não só ficou bravo com o pai, como queria matar o irmão. Mas durante toda a sua vida, ele não valorizou o direito de primogenitura que ele possuía. Até um homem manso, como Moisés, diz a Bíblia, o homem mais manso da terra, não entrou na terra prometida. Por quê? Porque foi impaciente. Deus disse para Moisés, o povo estava contendendo com Moisés: a gente não tem água, você nos trouxe aqui nesse deserto para morrer. É isso que Deus age através da sua vida dessa maneira? Aí Moisés falou com Deus, e Deus disse para Moisés: Moisés, fala a rocha. Moisés estava tão irado já com aquele povo, né? Paciente, e povo que não aprende, né? Pegou a vara, meteu 2 vezes na rocha assim, pá, pá, aí saiu água da rocha, o povo bebeu à vontade. E Deus disse para Moisés: Moisés, você não me santificou. Eu falei que era para falar a rocha, você bateu irado, impaciente contra aquela rocha. Moisés foi impaciente, o homem mais manso, diz a Bíblia, foi Moisés. Não houve homem mais manso do que ele, demonstrando que nós somos impacientes. Há outros exemplos aqui, mas acho que já é suficiente para demonstrar que nós somos impacientes. E nós precisamos de restauração. Nós carecemos da restauração que somente a fé em Jesus Cristo pode nos dar, para que nós sejamos mais pacientes. A fé salvadora em Jesus Cristo nos leva à reflexão de que Deus, em Jesus, gratuitamente nos amou, nos perdoou, foi compassivo conosco, revelou compaixão
foi generoso e tem sido generoso conosco. A fé salvadora em Jesus Cristo nos faz refletir sobre essa realidade. Deus não olhou seus sentimentos contrariados por aquilo que nós sentimos, e Ele sabe aquilo que nós sentimos. Ele não olhou os seus sentimentos contrariados por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, quando deveríamos fazer. Ao invés disso, Deus teve paciência conosco e nos deu Jesus, por meio de quem Ele derrama sobre nós toda sorte de bênção espiritual. Sabe o que Jesus Cristo disse aos seus discípulos, antes de enviá-los a falar dos valores do reino de Deus, lá em Mateus, capítulo 10? Ele disse para os seus discípulos: de graça recebestes, de graça dai. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós estivermos metidos nos conflitos da nossa vida, com o nosso cônjuge, com o cônjuge, com os filhos, com os pais, com os nossos parentes, com os vizinhos, com os colegas do trabalho, da escola, quando nós estivermos envolvidos nesses conflitos e sentimos aquele sentimento perturbador, né? De vingança, de retribuição, de ira, se nós meditarmos naquilo que Jesus fez por nós, nós recebemos de graça, porque Deus é paciente conosco. Nós recebemos do seu amor, recebemos da sua compaixão, recebemos do seu perdão. Se nós conseguirmos refletir sobre essas realidades, os momentos difíceis da nossa vida, nós vamos olhar as coisas de uma maneira diferente. Nós não vamos explodir, porque Deus não explodiu conosco. Nós não vamos manifestar ira, porque Deus não manifestou ira. Deus manifestou o seu perdão, o seu amor. Talvez nós fiquemos até sensibilizados, em virtude da fé redentora em Jesus Cristo, nós fiquemos até sensibilizados, conseguindo enxergar através da agressividade daquela pessoa contra nós, que existe por trás dessa agressividade um coração ferido, coração partido, um coração necessitado da graça. Lá no meu ambiente de trabalho, eu já passei por essas experiências algumas vezes. Há pessoas que parecem que de graça desgostam de nós. Eu nunca a vi, nunca fiz nada por ela, contra ela, nem a favor, nem a conhecia. Mas você passa a trabalhar na equipe dessa pessoa, parece que ela vira as costas para você e fala bom dia, ela não responde. E eu confesso a vocês que quando as pessoas agem assim comigo, meu primeiro sentimento é, mas quem é essa pessoa para fazer isso comigo? De nem me cumprimentar. Ela não me conhece e já é tão hostil comigo, por quê? Ela vai ver, eu vou ser mais hostil ainda. Aí eu passo o dia, né? Começo a relembrar, puxa, Deus teve tanta paciência comigo, Deus é tão misericordioso, derramou seu amor, enviou seu filho para morrer por mim. Aí quando eu começo a meditar nessas coisas, começo a lembrar dessas verdades relacionadas à fé salvadora, eu começo até a falar, meu Deus, eu preciso me aproximar dessa pessoa. Ela é hostil, mas não sei, ela deve ter algum problema. Ela deve estar revelando algo. Ela está precisando de ajuda. E Deus já me deu a oportunidade de me aproximar de pessoas assim, nem todas, mas algumas já. E foi bom, Melhor é o paciente do que o herói de guerra.
o que domina o seu espírito do que o que domina uma cidade. Deus não precisa de pessoas que dominem ou tenham poder sobre outras. Deus deseja pessoas que controlem suas emoções, seus sentimentos e tenham poder sobre si mesmas. Posso garantir a vocês que, se Deus nos ajudar a agir desta maneira, nós seremos pessoas que exercerão grande influência sobre outras vidas. E através de nós, Deus será glorificado. Eu queria terminar pedindo que você abrisse a Bíblia em Efésios 4:32. Efésios 4:32. Quando sentirmos desejo de expressar a nossa ira, vamos nos lembrar de quem somos. Efésios 4:32. Vamos ler 3 versículos, Efésios 4:32 e 5, 1 e 2. Eu vou ler primeiro, você preste atenção, e depois nós vamos ler juntos. Quando você se lembrar, ou quando você sentir desejo de expressar a sua ira, revelando impaciência, se lembre de quem você é. Diz Efésios 4:32, sede uns para com os outros benignos, generosos, compassivos, cheios de compaixão, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. De graça recebestes, de graça dai. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Andai em amor, como Cristo nos amou, vos amou. De graça recebestes, de graça dai. Vamos juntos? Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Quando desejarmos expressar a nossa ira, vamos lembrar quem nós somos, de quem nós somos, para que no poder dele nós tenhamos a capacidade de controlar as nossas emoções e conter aquele sentimento de vingança e retribuição que é bem característico do ser humano. Que Deus nos ajude. Amém.